Saudações, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio da série Dicas de Pilotagem do canal Suave na Pista. E hoje você vai aprender tudo sobre o garupa, que existem tipos de garupa como o apaixonado, o paquerador, o curioso, o estátua e até mesmo o pica-pau, que é o terror de qualquer piloto. Sabia disso? E chegar ao final deste vídeo se tornando um expert no assunto, aprendendo a postura correta do garupa e que ela é tão importante quanto a do piloto e influencia diretamente na condução da sua motocicleta. Primeiro, é preciso entender que com o garupa a motocicleta fica mais pesada e os processos de aceleração e frenagem mais lentos. Também é preciso saber que se a postura do garupa estiver errada, além de incomodar e muito o piloto, vai dificultar a condução, causando um desequilíbrio e pode até ocasionar um acidente, como uma queda em uma curva acentuada, por exemplo. A única coisa que o garupa não faz é pilotar a moto, mas contribui e muito para uma boa ou má pilotagem. No vídeo aqui no canal, no qual ensino passo a passo a postura correta do piloto, vimos que a fixação do piloto é com o quadril no tanque, pressionando o tanque com a parte interna da coxa e joelho. A posição do garupa segue o mesmo processo. Sendo assim, a fixação do garupa é justamente o quadril do piloto. Braços para buscar apoio na alça lateral ou traseira é algo secundário para somar esforços e ajudar no equilíbrio e fixação. Mas o principal ponto de apoio e fixação é o quadril do piloto. É muito comum ver o garupa ou até mesmo o piloto com a perna aberta, afastada do tanque. No caso de uma frenagem rápida, o desequilíbrio é inevitável e os dois podem ir para o chão muito facilmente, porque não estão devidamente apoiados na motocicleta. Se em uma frenagem o garupa não estiver fixado ao quadril do piloto, ele vai empurrar o piloto para frente e se o piloto, por sua vez, também não estiver devidamente apoiado, os dois podem sair da motocicleta. O primeiro tipo de garupa é o paquerador. É aquele que fica te olhando pelas laterais da motocicleta. Ele ou ela já está praticamente grudado em você, mas mesmo assim escolhe um lado da moto, projeta o tronco para essa lateral e fica te olhando, talvez na tentativa de fazer você notar que ele ou ela está dedicando atenção a você. Há inúmeras opções de paisagem para ver pelo caminho, mas ele ou ela fica te olhando com o corpo projetado. Isso é muito ruim porque, ao fazer isso, o garupa provoca um desequilíbrio na moto, porque está pendulando, aplicando uma carga maior para um lado da motocicleta. O garupa apaixonado é aquele que, por medo ou insegurança, acaba abraçando o piloto de forma tão intensa que atrapalha a condução da motocicleta e a adoção de movimentos simples, como a preparação para uma curva. Ele fica tão grudado que dificulta os movimentos do piloto. Por exemplo, essa dificuldade ela é muito notada nos braços. O piloto ele tem dificuldade para controlar o guidão porque o garupa está muito grudado. Outro grave problema do garupa apaixonado, e eu vou colocar o capacete para que você possa entender melhor do que eu estou falando, é que por estar praticamente grudado ao piloto, ele acaba pressionando o capacete dele contra o capacete do piloto. Isso é muito grave, porque ao fazer isso, mesmo sem saber, ele reduz o campo de visão do piloto, fazendo com que ele olhe apenas para a frente da moto, sendo que, como eu bem destaquei no vídeo da direção do olhar, o piloto precisa estar com a coluna aqui na vertical, cabeça na vertical, com o olhar mais adiante possível para prever qualquer obstáculo que surja pela frente. Além disso, isso incomoda demais e com essa pressão aqui na cervical, acaba que o piloto, ao final desse destino, vai ficar aqui com uma dorzinha na coluna. O garupa curioso é bem parecido com um paquerador, mas ao contrário do paquerador, que fica apenas em um lado da motocicleta, o curioso fica a todo momento mudando de lado. Ele quer ver tudo que está pelo caminho e projeta o corpo para um dos lados da motocicleta, o que torna muito mais difícil para o piloto controlar o veículo. O garupa estátua é aquele que você precisa fazer uma curva, por exemplo,
projeta o corpo para a inclinação e ele fica lá, parado, imóvel, como uma verdadeira estátua no centro da moto, dificultando a manobra. O piloto faz todo o movimento e o garupa não acompanha. Para falar sobre o pesadelo de todo e qualquer piloto, o garupa pica-pau, eu vou até colocar aqui o capacete para que possamos entender melhor como age esse tipo de garupa. O garupa pica-pau, que é um pesadelo porque ele incomoda demais a condução da motocicleta, é aquele que deixa o tronco flexível de modo que em qualquer tipo de frenagem, ou seja, toda vez que o piloto aperta o freio, principalmente o dianteiro, o tronco está tão flexível que ele acaba batendo o capacete dele contra o capacete do piloto. Isso incomoda demais na pilotagem e acaba também ocasionando o risco de um acidente. Primeiro, devemos saber como o garupa deve subir na motocicleta. E atenção, piloto, sempre que o garupa for subir, deixe o descanso lateral acionado. Mantenha os dois pés apoiados no chão e o freio dianteiro pressionado. E somente depois disso, informe que ele ou ela pode subir. Caso você não aguente o peso e o movimento do garupa subindo de uma vez, o descanso lateral irá segurar a moto e impedir uma queda do piloto, garupa e moto. Um erro muito comum é o piloto subir na motocicleta, recolher o descanso lateral e quando menos se espera, o garupa já está subindo na moto. E quando pisa na pedaleira, pode acontecer dos três irem ao chão. O ideal é pedir para que o garupa avise quando for subir na moto, pois como disse há pouco, se o piloto não estiver preparado, a moto vai tombar ou os três vão ao chão. Atenção, garupa! O jeito certo de subir na motocicleta é sempre pela lateral esquerda do veículo. E vamos ver como se faz isso. Primeiro, pé esquerdo na pedaleira esquerda. Mão esquerda no ombro esquerdo do piloto e mão direita no ombro direito do piloto para que você tenha apoio para fazer isso, certo? Depois que você fizer isso, basta apenas aqui, buscar o apoio no joelho e perna e passar a perna direita sobre o banco da moto. Feito isso, você vai cair exatamente no centro da motocicleta, que é o que nós estamos buscando, a posição correta e mais equilibrada. Se isso não for feito, que é o que eu digo por aí, que as pessoas costumam dar golpes de UFC para subir na motocicleta. Elas não colocam primeiro aqui o pé buscando o primeiro apoio e simplesmente passam a perna direita sobre o banco. Ao fazer isso, ela nunca consegue ficar no centro do banco, como eu estou agora. Eu estou aqui na lateral e acaba causando desequilíbrio, porque ela vai precisar aqui buscar se ajeitar, vai buscar ir para o centro da moto. Isso é errado. Então, se é ao contrário disso, isso facilita muito. Veja como é fácil. Pé esquerdo aqui, mão esquerda no ombro, mão direita no ombro, basta pedir o apoio, passar e ficar centralizado exatamente aqui com o piloto. Uma vez sobre a motocicleta, os pés do garupa devem ficar retos, paralelos ao solo, com a ponta do pé na pedaleira e as pernas pressionando levemente o quadril do piloto, nunca abertas. Pressionando levemente os joelhos com a parte interna no quadril do piloto, o garupa terá menos esforço e terá muito mais facilidade de acompanhar o piloto nas curvas. E agora vamos ver onde se segurar. Embora os fabricantes de motocicletas disponibilizem alças laterais e traseiras na moto, o melhor lugar e mais seguro para o garupa segurar é a cintura do piloto. Nada de segurar no ombro ou na parte de trás da moto. Quando o garupa segura na parte traseira, se distanciando do piloto, ele se isola, dificultando qualquer manobra, principalmente nas curvas. Ele deve segurar o piloto pela cintura e não deve ter vergonha disso, pois o mais importante no trânsito é a segurança. Algumas motocicletas possuem uma alça no banco como a MT-09 e muitas pessoas não sabem que essa alça não é apenas um mero enfeite, que a função dela é para o garupa se apoiar, principalmente em alta velocidade. Mas saiba que independente da alça lateral ou traseira, ou mesmo essa cinta aqui no banco, o melhor ponto de apoio e fixação é sempre o quadril associado
a cintura do piloto. Isso te dará mais segurança e maior facilidade em acompanhar as manobras realizadas pelo piloto na condução segura da moto. Garupa, tenha cuidado com roupas e calçados. Não utilize roupas longas, vestidos, bolsas ou mochilas cujas partes podem se prender às partes móveis da moto e principalmente à corrente, o que pode resultar em um grave acidente. Lembre, sempre que possível, escolha calça jeans e calçados fechados, preferencialmente sem cadarços, ou calçados cujos cadarços possam ser encurtados. O garupa deve estar sempre atento ao trajeto para antecipar ações do mesmo modo que o piloto. Em alguns casos, o garupa pode até avisar sobre um obstáculo que o piloto não viu, pressionando levemente o joelho ao quadril do piloto. Isso fará com que o piloto saiba que há algo que precisa ficar atento. Um exemplo muito comum é se o garupa identificar um carro que estava estacionado e de repente saiu para a pista, seja da direita ou da esquerda, ele pode avisar o piloto pressionando as pernas, ou seja, o joelho com a parte interna, no quadril do piloto. Lembre do vídeo da direção do olhar que está aqui no canal. Se você não assistiu, confere aqui que vai te ajudar muito nesse aspecto. E lembre, um garupa ativo, ele é um parceiro na condução e não um mero passageiro. Outra dica muito importante para a segurança do garupa é caso ele visualize uma ondulação ou um buraco na pista e quiser evitar que o impacto gerado entre a moto e o solo seja transferido para o próprio corpo, gerando aquele incômodo na lombar e na cervical, ele deve buscar apoio na pedaleira do garupa e no próprio piloto e deve levantar levemente, certo? Para ultrapassar esse obstáculo, ele vai abrir um espaço entre a coxa aqui e o banco. Esse espaço não deve ser muito grande. Depois que ultrapassar esse obstáculo, ele vai retomar a posição inicial, sempre apoiado no piloto. Isso evita que esse impacto seja transferido diretamente para a coluna, gerando, como eu falei, esse desconforto na lombar e na cervical. Uma postura que também pode ser utilizada pelo garupa para buscar maior fixação e apoio na motocicleta é ele apoiar uma das mãos na alça do garupa, no caso das motos que contam com esse equipamento, e a outra mão na cintura do piloto. Isso evita principalmente que o tronco do garupa seja deslocado para trás caso o piloto acelere bruscamente. Se ele acelerar bruscamente, automaticamente o tronco do garupa vai ser projetado para trás. Mas se ele estiver aqui nessa postura, ele vai ter como se apoiar e ele busca maior apoio na motocicleta. Da mesma maneira, nessa postura, ele não vai transferir a carga do corpo dele para as costas do piloto, caso ocorra uma frenagem de emergência, uma frenagem brusca. Por exemplo, se o piloto utiliza o freio dianteiro, bruscamente ele se assustou, se o garupa não estiver bem apoiado, ele vai transferir a carga para as costas do piloto. Isso é desconfortável e pode acarretar em um acidente também. Dica bônus! No vídeo em que ensino aqui no canal como frear corretamente, eu destaco que o piloto sempre deve utilizar primeiro o freio dianteiro e depois o freio traseiro para obter uma frenagem mais eficiente. Mas isso é quando estiver sozinho. Quando estiver com o garupa, a ordem da frenagem deve ser inversa. O piloto deve começar a frenagem aplicando primeiro o freio traseiro e depois o dianteiro. E por que isso? Porque isso evita que o peso do garupa seja transferido para o piloto. Me diz aí quantas vezes você aplicou primeiro o freio dianteiro e de repente sentiu aquele impacto nas suas costas te empurrando para frente. Atenção e tome nota, a lição que fica do treinamento deste vídeo com tudo que vimos, erros e modos corretos, é que piloto, garupa e motocicleta, os três devem trabalhar em conjunto. Os três precisam estar em sincronia e fazer o mesmo movimento, como se fossem um único corpo. Devem cooperar entre si. O que o piloto fizer, o garupa repete, como na condução de uma perfeita dança. E lembre, siga suave na pista, com os cuidados que você precisa para uma direção segura. E aí, gostou desse vídeo? Seja grato como eu e devolva essa gratidão por tudo que você recebeu e aprende, devolva para o mundo, para a vida.
pois quando temos gratidão, nós progredimos. Então demonstre essa gratidão se inscrevendo aqui no canal. Aproveita, deixa aquele like maroto e compartilha com os amigos. Atenção, mulheres e motociclistas do meu Brasil Baronil, obrigado pela sensibilidade e atenção com o canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo dessa super série de pilotagem do canal Suave na Pista!